então me renderei totalmente a ti. Porque Deus ergueu esta casa não como uma casa de espetáculo, mas ergueu esta casa como uma casa de salvação. E eu penso que há pessoas lá fora que só serão alcançadas por intermédio da minha e da sua vida. Existem pessoas lá fora que estão inacessíveis para muitas pessoas. Eu tenho, por exemplo, no meu relacionamento, pessoas que não viriam aqui pela minha influência, porque conhecem o meu passado, conhecem a minha história, desde moleque, desde menino, os meus aprontes no passado. Mas se você for lá e chamá-lo, ele virá. E da mesma forma, tem pessoas que não virão aqui sobre a sua influência, porque o próprio Senhor Jesus nos falou isso, que um profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Mas eu sei que você será um vaso usado por Deus de forma poderosa. Não se iniba, sabe? Deus preparou este lugar para que Ele pudesse alcançar um grupo de pessoas, ao qual está nas vossas mãos, está nas suas mãos. Você precisa se encorajar, orar, pedir a Deus, para que Deus quebrante o coração dessa pessoa, e você verá que no primeiro convite ela vai estar aqui conosco. Amém? Mas isso cabe a mim e a você. A nossa obrigação como igreja do Senhor, né, como frequentantes dessa casa, é nos colocar na dispensação, se colocar na posição, é ligar as luzes, entoar os louvores, participar do momento da oração. E quem manifesta o poder e convence o homem é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas convencer como? Se você não vem, se você não traz aquela pessoa de coração duro. E muitas vezes Deus nos toca para trazer determinadas pessoas e a gente é resistente. Eu nem vou convidar, que ali não vem não. Eu vou chamar nada, eu já morri de chamar. Só que há um novo tempo, há um novo templo na nossa cidade, erguido por Deus com um propósito dos céus. Você crê nisso? Então tome posse e faça a sua parte, em nome do Senhor Jesus. Nós lemos o que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 11, que fala a respeito um pouco de uma fase da vida do rei Salomão. Vocês perceberam que o rei Salomão, ele tinha uma fraqueza? Qual era a fraqueza de Salomão? Não ouvi. Fraqueza de Salomão era o quê? Parece que era, né? Parece que ele tinha 700. O cara é meio guloso, né? Que terrível. Pense num homem obcecado por mulher. Um homem que não precisa falar muito, ele tinha sim um problema. Salomão tinha um gravíssimo problema. Ele tinha uma fraqueza tremenda. É muito fácil falar da fraqueza do outro. Salomão era mulherengo. Fulano é um safado. Fulano não quer nada com a vida. É muito fácil olhar, identificar a fraqueza do outro. Fulano é descomprometido. Fulano é cachaceiro. Fulano é ladrão. Todos nós temos uma fraqueza. E muitas vezes a gente se apega demais a olhar para a fraqueza do outro e não olhamos para as nossas fraquezas. Salomão tinha inúmeras virtudes e ele tinha um contato com Deus que eu não sei se existe inveja santa, não sei se existe isso, mas se existir, eu teria essa inveja santa, da comunhão que ele tinha, a possibilidade de ouvir diretamente a voz de Deus, receber um ministério e a autoridade e a sabedoria, a qual é inigualável. A própria Bíblia diz que a sabedoria que foi dada a Salomão foi a sabedoria inigualável. Um homem cheio de virtudes, que recebeu como herança o reino de Israel, do seu pai Davi. Então um homem repleto de sabedoria, de autoridade, de influência, de riquezas, mas dominado, controlado por uma fraqueza. E muitas vezes a nossa posição social, o reconhecimento, os nossos títulos, não nos impede de reconhecer e de olhar para as nossas fraquezas.
e nos apegamos apenas aos nossos pontos fortes. Nos expressamos bem, nos vestimos bem, temos um poder aquisitivo, temos um carrinho melhor, temos isso e aquilo outro, e começamos a olhar para nós e nos ensoberbecer, e não nos preocupamos com as coisas a qual nós somos fracos. Eu quero te dizer que não importa aonde está a sua fraqueza, mas o Senhor Jesus, Ele tem poder e desejo de lhe tornar forte naquilo que você tem sido fraco. Agora é necessário você ter sinceridade, franqueza, e conversar com Deus e dizer: Senhor, eu tenho sido sim fraco nesse quesito. E todos os nossos cultos que realizamos nesse templo é o primeiro, mas nós já nos reunimos há aproximadamente 8 anos. Todos os nossos cultos nós costumamos começá-lo prostrado, como nós fizemos hoje. Nós reservamos um momento para nos prostrarmos diante da cadeira e pedir perdão a Deus pelas nossas iniquidades. Falar a Deus onde estão as nossas fraquezas. É necessário nós abrirmos as nossas bocas e dizer: Senhor, eu sou fraco nesse quesito. Eu tenho uma forte fraqueza, uma forte tendência a pecar nesse quesito na minha vida. É necessário você confessar com a sua boca, não ficar esperando simplesmente que Deus haja, mas é necessário um reconhecimento, e é necessário também uma confiança. Quando você abre a boca em oração e diz: Senhor, eu confesso a Ti essa minha fraqueza. Eu já tentei e não consegui. Agora eu preciso que o Senhor haja, e Ele vai agir. Agora é necessário que haja essa comunicação e essa franqueza, que muitas vezes nos falta, porque alguns de nós muitas vezes têm medo de que Deus realmente haja. Então a gente fica protelando a ação de Deus, a gente fica protelando essa correção na nossa conduta. Eu reconheço que sou fraco em um determinado quesito, mas, sabe, eu vou dar tempo ao tempo. Assim como Deus me tratou naquele quesito, Deus também paulatinamente vai resolver. E eu te digo que não. Apressa-te, porque você não sabe o dia de amanhã. Jesus está vindo, você crê? E Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te dar vestes reais, Ele quer te dar vestes brancas. E para tal, você precisa ser chamado naquele grande dia de vencedor. E para ser chamado de vencedor, você precisa vencer os seus obstáculos, vencer as suas fraquezas, vencer os seus medos. Não dá mais para protelar. A ação que Deus quer promover na sua casa, por intermédio da sua vida, exige santidade. E nós alcançamos o nível de santidade desejado por Deus quando nós nos tornamos fortes naquilo que temos sido fracos. E perceba que tudo aquilo que nos enfraquece, nos domina. Tudo que nos enfraquece, nos controla, nos domina. Eu não sei se é a bebida, se é a mulher, se é a festança, se é o homossexualismo, se é o dinheiro, se é a soberba, se são as futilidades. Eu não sei, mas se existem situações na sua vida que te enfraquecem, perceba que ela te domina, domina as suas emoções, domina os seus sentimentos. E a estratégia do que nos torna fraco é nos deixar empolgados. Se é mulher, o homem ele é tomado por uma determinada empolgação, que ele fica radiante, ele não pensa em outra coisa. Se é o desejo de adquirir algo, se é o desejo de comprar uma casa nova, se é o desejo de comprar um carro novo, se você é obcecado por compras, observe que você começa a ficar empolgado, extremamente empolgado, as suas emoções ficam à flor da pele, você não consegue dormir direito, você não consegue se concentrar, porque você está extremamente empolgado. E esta empolgação rouba de você a sensatez. E eu preciso te dizer nessa noite, cuidado com aquilo que te empolga. Se esta empolgação está relacionada com a sua fraqueza,
tenha muito cuidado, porque ela irá sim roubar a sua sensatez, irá roubar de você os seus valores, irá roubar de você a sua comunhão, irá roubar de você o teu elo, a tua ligação para com Deus. Foi assim na vida de Salomão. A fraqueza dele veio por intermédio da empolgação. Ele simplesmente chegava num lugar e via uma mulher bonita e dizia: opa, eu sou todo poderoso, eu tenho quem eu quero. E eu te digo que naquela época era permitido, como até hoje em determinadas sociedades, em determinadas culturas. E eu estou lhe falando isso para quê? Para que você tenha legalidade, autonomia para dizer que agora eu posso ter quantas mulheres eu quiser, porque Salomão, ele é o ungido de Deus e fazia isso. Eu te digo que no meu entendimento, se Deus quisesse que o homem tivesse mais do que uma mulher, ele faria 2, 3, 4 Evas. Ele só fez uma Eva. Mas Salomão, ele era insaciável, e ele batia o olho, ele se brotava dentro dele uma empolgação. E volto a dizer, tudo que nos empolga, tira de nós a sensatez. E quantas vezes nós estamos extremamente empolgados com uma viagem, empolgados com um novo relacionamento, com um namorico. A gente começa a ficar extremamente empolgado e a gente perde as estribeiras, a gente perde o controle. Nós queremos construir alguma coisa e nós ficamos extremamente empolgados e a gente perde o controle, a gente perde a sensatez, perde a noção das coisas. As pessoas estão falando com a gente, está errado, você está infringindo padrões, você está infringindo regras, você está infringindo a moral, a ética e os valores ao qual você tanto me disse que era correto, você agora está infringindo, sim, por causa daquele momento de empolgação. E nós precisamos ser atentos com isso. Essa empolgação muitas vezes não vem de Deus. Uma empolgação associada com ansiedade, ela não vem de Deus, ela não procede de Deus. Então eu te convido nesta noite a usar a empolgação como um indicador de que existe algo errado na minha vida. Amém? E eu quero exemplificar. Teve uma vez que eu estava com uma necessidade de trocar de carro. Eu estava com um carrinho cansado já. E eu tinha vendido uma casa. E eu estava com um dinheiro reservado para comprar um carro. E eu virei para a esposa e fiz: olha, eu não aguento mais esse carrinho não, eu vou trocar um carro. Eu vou trocar de carro. E eu vi e que carro você vai trocar? Eu vi um Palio, eu passei na loja ali, vi um Palio vermelho bonito. Muito bonito, gostei dele. E eu vou lá e eu não aguento mais andar com esse carro não. Então eu saí por uma necessidade para comprar um carro. Eu tinha uma necessidade, porque o carro estava cansado demais, aquele carro. E aí quando eu cheguei lá, eu já bati o olho no Palio, aí fui na direção dele. É uma coisa que eu te digo, nunca faça isso. Se você está empolgado para uma determinada compra, não vá exatamente direto para aquele alvo, porque o vendedor ele foi preparado para isso. Ele sabe qual é a sua intenção, sabe qual é o seu desejo. E quando você estiver extremamente empolgado, leve alguém que não esteja tão empolgado, porque vai trazer sanidade para você, vai trazer sensatez para você. Nós estamos extremamente empolgados, a gente perde, eu preciso te dizer, a gente perde a sensatez quando estamos desejosos de fazer alguma coisa, de adquirir alguma coisa. Você consegue associar o que aconteceu com Salomão? Exatamente a perda da sensatez, porque ele tinha um elo com Deus, ele tinha um compromisso, um voto com Deus, ao qual quando ele via a mulher, ele perdia tudo isso, ele esquecia tudo, simplesmente esquecia tudo. Agora estava eu dentro de uma concessionária, diante do carro que eu queria, aí veio um vendedor, me pegou pela mão, fez: esse carro aí não é para você não, rapaz. Aí eu fiz: como? Não, peraí, rapaz, eu abri o... Não, peraí. E ele me puxando, é o que, rapaz, é o que? Aí ele me pegou pelo: vem aqui, tem um carro para você aqui. Aí eu fiz: que carro? E ele me puxando e eu olhando para o Palio, Quando eu parei aqui que eu olhei, tinha uma Hilux, com 3 meses de uso, pretona, linda, muito bonita. Aí eu fiz: isso aí não é para mim não, pai. Aí ele fez: rapaz, é a sua cara. Aí eu fiz: e eu sou bonito assim, pai? Aí ele fez: o carro é seu, pô. Nasceu para você. E aí, rapaz, cada palavra que ele falava brotava algo dentro de mim, sabe, uma empolgação.
que aquele palio virou uma caixinha de fósforo. Eu, rapaz, é isso mesmo, esse carro nasceu para mim. E eu comecei a me empolgar, e fui tomado por uma empolgação. E aí, rapaz, quando ele abriu a porta, que me fez sentar naquele banco de couro, rapaz, que coisa gostosa. Era lançamento na época. Fiz, meu Deus do céu, não tem como dirigir mais outro carro não. Minha poupança não vai sentar mais em outro negócio, eu não sei esse daqui não. Rapaz, que delícia. Eu fiquei apreciando naquele carro. Eu fiz, não tinha mais jeito para eu voltar para casa em outro carro. Eu estava extremamente empolgado. Eu fui seduzido. E aí eu fiz, e agora como é que vai fazer? Ele não tinha me dito o preço. E o preço era exatamente todo o dinheiro que eu tinha, que era da casa. Que eu podia ter comprado o palio, sobrava um dinheirinho, eu podia fazer outra e outra coisa. Quando ele falou o preço, que eu vi que cabia no bolso, mas me deixava liso, mas cabia no bolso, eu perdi toda a sensatez. E fiquei desesperado, agoniado, eufórico. E aí eu fiz, rapaz, esse negócio fechado. Está fechado, o carro é meu. O carro é meu. Então eu entrei naquele carro. Aí fui para a empresa onde eu trabalho com a esposa. Parei na porta, buzinei. Aí ela saiu de lá, me olhou e fez, de quem é? Eu fiz, entra que é nosso. Aí ela botou a mão na cabeça e fiz, meu Deus do céu. O homem ficou doido. E ela tentou me convencer do contrário. Você acha que eu ouvi? Você acha que eu dei ligância? Eu estava extremamente empolgado. Eu estava extremamente seduzido pela vaidade. Aquele cara dizia, rapaz, isso aí é para você. Você não pode, um homem no seu status, você é conhecido na cidade, você não pode estar andando em outro carro não. E eu absorvi todas aquelas palavras de um vendedor astuto. O que ele falava para mim, ele falava para qualquer cliente. E você precisa estar atento para as coisas que você ouve, para as coisas que te seduz. Muitas vezes nós somos seduzidos pelas coisas que nós ouvimos. E normalmente são pelas coisas que nós ouvimos. E nós temos ouvido muitas coisas, principalmente pela internet, pelas redes sociais. Esse mundo tem usado estratégias comerciais para nos seduzir, para nos aprisionar. E cada situação dessa que o mundo nos oferece, estão recheada de situações para trazer morte para as nossas vidas. Quantas pessoas estão endividadas porque querem ter o que não precisam ter, porque querem ter o que não podem ter, mediante uma sedução comercial. Então é muito fácil a gente olhar para a vida dos outros, olhar para as pessoas e dizer, poxa, fulano é fraco, fulano caiu, fulano se seduz por qualquer coisa, mas eu não. Mas eu te digo que nós estamos falando nesta noite de Salomão, nada mais, nada menos. Se um homem como aquele, com tanta autoridade, com tanta sabedoria, a sabedoria dada para ele não foi suficiente para ele dizer não às suas fraquezas. Então por isso não firme-se na sua sabedoria, não firme-se na sua santidade, não confie na força dos seus braços, não confie na sua intimidade com Deus, porque eu penso que a sua intimidade com Deus não é maior do que a intimidade que Salomão tinha. E no entanto, a fraqueza dele ainda falava mais alto. Que Deus possa trazer à sua memória todas essas fraquezas que traz essa ansiedade e que faz lhe perder a sensatez, perder a comunhão com Deus. Deus sabia das consequências do envolvimento Deus sabia das consequências do envolvimento com os pagãos. Se a gente for retomar a leitura, você vai ver que no versículo 2 em diante nos diz assim: não ireis para eles, nem elas virão para vós. Não há brecha na lei. Deus instituiu uma ordenança ao povo de Israel, dizendo que eles não deviam se envolver com mulheres de outras nações, se infectar com mulheres de outras nações.
E Deus fala com Salomão dizendo: não ireis para elas, nem elas virão para vós. Não há brecha nas ordenanças de Deus, porque nós muitas vezes queremos achar argumentação para justificar a nossa fraqueza, para justificar a nossa má conduta. Ó Senhor, não foi eu que procurei ele, você viu, foi ele que me procurou, eu nem queria. Ó Senhor, eu não queria fazer aquilo, o Senhor sabe, eu até corri, eu disse a ele que não, mas ele insistiu. Mas Deus deixou bem claro para Salomão: olha, nem você vai e nem permite que elas venham. E foi uma determinação muito clara, porque Deus conhece as consequências. Por isso que Deus estabelece ordenanças, Deus estabelece leis para nós, e nós não devemos desprezar nenhuma delas. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes a outros deuses. Deus agora justifica para Salomão porque ele não deveria envolver-se com mulheres de outra nação. Deus diz: olha, se você se envolver com mulheres de outra nação, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. O que Deus estava falando para Salomão é que: Salomão, se você se envolver com mulheres que não é da nação de Israel, elas vão lhe contaminar com a sua cultura, ela vai lhe contaminar com a sua adoração a ídolos. Mas Salomão não conseguia enxergar. Salomão agora despreza as ordenanças de Deus, porque ele estava extremamente apaixonado, extremamente envolvido, e ele despreza. Eu te digo nesta noite: não despreze as ordenanças de Deus, porque você não conhece as consequências dela. Salomão, ele não enxergava mais as consequências disso, e por isso essa ordenança ela é tão presente que ela também é mencionada no Novo Testamento, a respeito do jugo desigual. Deus continua falando conosco neste tempo, que nós devemos vigiar com relação aos nossos relacionamentos, as pessoas a qual nós nos envolvemos, porque elas podem sim trazer maldição para as nossas vidas. Eu preciso me aliançar com pessoas que edifiquem a minha fé, que me fortaleçam, que favoreçam o meu crescimento, porque se eu desprezo isso pelo motivo A ou B, a maldição que está sobre a falta dessa ordenança recairá sim sobre a minha vida. Porque Deus, o próprio Senhor Jesus um dia falou: se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, para nos dizer de que não há justificativa para as nossas transgressões. Então, quando Deus nos dá uma determinada orientação, nós devemos cumprir fielmente, para poder sermos merecedores das promessas dele. Amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Você quer acompanhar? 2 Coríntios 6,14. Segunda Coríntios 6,14 nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai vós do meio deles, e separai, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Você compreende essa palavra? O Senhor, Ele quer ser para nós Pai. Ele quer que nós sejamos para Ele filhos e filhas. E Ele nos deixa bem claro, mais uma vez, a importância de que nós não devemos nos prender a julgo desigual. O que Salomão fazia era exatamente isso: um julgo desigual, um desequilíbrio na fé. É natural que um homem goste de mulher, mas havia um limite que Deus tinha dado. Salomão, se você se envolve com mulheres de que não são do reino de Israel, irá sim promover um desequilíbrio cultural. E esse desequilíbrio cultural não é favorável para a minha aliança contigo, para a minha comunhão contigo. Você está entendendo isso, igreja do Senhor? A gente precisa observar com quem nós estamos nos aliançando, porque Deus quer promover este equilíbrio. Deus quer promover o nosso crescimento, a nossa comunhão para com Ele. E o julgo desigual, eu quero enfatizar, exemplificar. O julgo não é julgo. O julgo é aquele instrumento que coloca-se no lombo dos bois. Quem lembra, quem já viu aqui um carro de boi? Lembra aquele pedaço de madeira anatômico, redondinho assim, ó, que é colocado sobre os bois, para que aqueles animais consigam andar juntos, lado a lado. Isso é o jugo. Eu penso que naquela época não era tão anatômico quanto os de hoje, né? Devia ser uma tábua reta, mas não deixava de ser um jugo. E o jugo, ele tinha um objetivo, era que dois andassem de forma equilibrada. Que os dois, à medida que andassem, um estivesse ajudando o outro na caminhada. É para isso que serve o jugo. É para isso que Deus levanta um homem de Deus na sua vida. É para isso que Deus levanta uma mulher de Deus na sua vida. E muitas vezes nós escolhemos as pessoas erradas para andar do nosso lado, simplesmente porque ela tem algo a me oferecer que me agrada. Ela tem algo para me dar que eleva a minha moral, me coloca em destaque. E quanto de cultura, de tradição ela tem trazido para a minha vida, o quanto ela tem me contaminado, a presença dela na minha vida tem enriquecido o meu contato para com Deus. Porque o que o jugo desigual faz é exatamente isso. Quando o jugo é desigual, alguém carrega mais peso. Tem alguém carregando mais peso. E o jugo desigual não é apenas no relacionamento conjugal, não é apenas homem e mulher. Quantas pessoas você tem andado lado a lado virtualmente? Essas pessoas, elas são jugo igual ou desigual? Elas favorecem a sua caminhada ou elas trazem alguma espécie de peso para a sua vida? E quando eu digo peso, eu falo a respeito de culpa. Será que quando você termina aquele diálogo, aquela conversa, aquela caminhada com aquela pessoa virtual, sabe aquela pessoa que você segue em uma determinada rede social, até onde essa pessoa acrescenta na sua vida espiritual? Ou essa pessoa, quando depois que tudo passa, depois que você curtiu o que você queria curtir, a sua consciência pesa e você, meu Deus do céu, eu estou andando com fulano de tal, se o pastor soubesse, se a pastora soubesse, não ia gostar. E eu te digo que isso é jugo desigual. Porque o que aquelas mulheres traziam na vida de Salomão era exatamente um poder de persuasão sutil. Porque um homem que outrora tinha uma ligação direta com Deus e tinha um pacto de fidelidade com Deus, de que só erguia altar de adoração ao Deus genuíno, ao Deus de Abraão, agora estava prostituído. Ele esquecera quem era Deus e agora ele erguia altares para Baal. Como é que pode um homem que tinha tanta intimidade, que recebeu tanta autoridade, tanta sabedoria dada por Deus, um homem tão poderoso, tão reconhecido, agora erguendo altares para Baal? E de onde vinha tudo isso? De uma influência sutil, de uma persuasão sutil de mulheres a qual ele convivia.
E eu preciso te alertar nessa noite, meu irmão e minha irmã, quem são as pessoas que têm te influenciado, quem são as pessoas ao qual você tem buscado um relacionamento, simplesmente por conta de interesse. Talvez você esteja curtindo pessoas aí na internet, pelo mundo afora, pessoas a qual não tem a influência espiritual sobre a sua vida, mas tem algo agradável, algo engraçadinho. Tem muitos engraçadinhos por aí afora pela internet, porque jogam o jogo que você sabe jogar, porque falam o que você gostaria de falar, porque sabem algo que você gostaria de saber, mas você tem noção do poder de persuasão dessas pessoas sobre a sua vida? O quanto ela tem lhe contaminado com a sua influência? Você não tem noção. Sabe por que você não tem noção? Você não tem noção porque você está contaminado, porque você está cheio do que Salomão estava. Cheio do desejo de satisfazer-se o seu ego, de satisfazer as suas vontades. Porque aquela pessoa combina, existe algo que combina com você. Ela fala de um jeito engraçado ao qual eu queria falar. Ela tem um entendimento de uma determinada área, ela fala com muita propriedade. E eu acho que eu devo me relacionar com ela. Então agora você assina um canal, você começa a acompanhar, e você não tem noção da sutileza de Satanás. Porque aquela pessoa vai lhe influenciar com as suas gesticulações. Essa pessoa vai lhe influenciar com os seus pensamentos, vai lhe influenciar com as suas ideologias. E quando pensar que não, você começa a questionar: será que esse Jesus existe mesmo? Será que existe esse negócio de trindade, esse negócio de Espírito Santo? Aliás, será que esse Deus não é invenção de homem? E de repente, como é que surge agora essa dúvida? E eu te digo, você está submetendo-se a um jugo desigual. Você está andando emparelhado com pessoas que não agregam valor espiritual na sua vida. E eu te digo, ó meu irmão, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Agora as coisas do céu não, elas são definitivas. E nós estamos em um processo de crescimento, nós estamos em um processo de construção. E Satanás irá enviar sim pessoas, quando não pessoas físicas, pessoas virtuais, para trazer equívoco à nossa mente, para desconstruir tudo aquilo a qual Deus um dia tinha construído. E é necessário que nós devemos ter prudência com os nossos relacionamentos. Eu preciso ter prudência com quem eu me relaciono, com quem me influencia. Existem condutas que não são normais, que conotam distúrbios. Eu vejo uma pessoa com um distúrbio comportamental muito grave, do tipo pedófilo. Eu sei, todo mundo sabe que aquele cara é um pedófilo, já foi preso, e mesmo assim foi solto e continuou a prática, e está solto de novo. E ele simplesmente chegou aqui na igreja. Mas ele está na igreja, ele está buscando a presença de Jesus. Eu vou viajar para Salvador, não queria deixar meus filhos sozinhos. E eu sei que o irmão é solteiro, mas ele está na presença de Deus. Eu vou levar ele lá para casa. Não é isso que você faz? Não é isso que você faz? Você não faz isso? Porque você sabe que ele tem um distúrbio, não é isso? Ele tem um distúrbio comportamental, a qual é nocivo para a minha vida. Então eu, tendencialmente, eu devo amá-lo, mas eu preciso ser prudente, porque ele está regado de culturas, de ideologias, de forma de pensar, ao qual é nociva para a minha vida. E eu percebo que nós não temos sido prudentes com outros tipos de anormalidades, com outros tipos de distúrbios comportamentais. E eu preciso falar de um distúrbio comportamental que é muito visível. Eu tenho andado, ontem em especial, eu estava vindo para aqui, para a igreja, e observei, de um lado da rua vinha 4 jovens
4 rapazes, 4 meninos por volta de 15 a 16 anos no máximo, caracterizados de mulher. Do outro lado da rua, tinha 4 a 5 mulheres caracterizadas de homem. E eu não estou falando de homossexualismo, eu estou falando de um distúrbio comportamental que faz a pessoa achar que ela não é mais mulher, que ela é homem, e que ele que é homem achar que é mulher. A opção sexual é uma coisa, agora o distúrbio comportamental de achar de que você não é quem você é, de que você não é o que você nasceu para ser, isso é um distúrbio comportamental. E eu preciso também ser prudente no meu relacionamento, assim como eu me afasto de um pedófilo, ou de qualquer outro tipo de anormalidade, eu também preciso me afastar desse tipo de anormalidade, porque isso traz para a minha vida situações que me contaminam e me faz achar normal o que não é normal. Isso também é julgo desigual. Eu começo agora a carregar um peso que não é meu. Eu agora vou estar caminhando com uma pessoa com uma intenção de adquirir dela algo, um conhecimento, uma influência, só que ela está me contaminando com ideologias. Eu preciso ser vigilante, eu preciso ser prudente. E eu, para finalizar, eu quero também dar um exemplo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, saímos dos nossos lares, Senhor, para estar aqui nesta noite, na certeza de que ouviríamos a Tua voz, Pai, na certeza de que teríamos um encontro renovador, transformador, Pai. Foi para isso que viemos aqui, não viemos atrás de um espetáculo, Senhor. Viemos aqui porque temos a certeza de que neste lugar encontraríamos a Tua presença. Confiamos na Tua palavra que diz que o Senhor não habita em templos construídos por homens, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor se manifesta no local onde há os santos invocando o Teu santo nome. E nós sabíamos que nesta noite estariam santos neste lugar invocando, exaltando o Teu santo nome. E isso nos atraiu até este lugar, Senhor. Por isso, vem em nome de Jesus, Pai, nos convencer, Pai, de que precisamos nos afastar do jugo desigual, Senhor. Precisamos afastar de tudo aquilo que nos contamina e que nos afasta, Pai, nos afasta de Ti, nos impossibilita de crescermos espiritualmente. Não queremos, Pai, continuar a sermos influenciados por este mundo, Pai. Nós sabemos que Satanás, ele é astuto, Senhor, e ele arma as ciladas para nos pegar exatamente naquilo ao qual nós somos fracos, porque ele conhece sim as nossas fraquezas, Pai. Ele conhece as nossas fraquezas porque ele nos visitou em cada momento pecaminoso das nossas vidas, e ele tem armado ciladas, Pai, para nos oferecer exatamente as bandejas, Pai, que favorecem a nossa queda, Senhor. Mas eu quero pedir-te a Ti nesta noite, Pai, que nos torne forte naquilo que temos sido fraco, porque nós queremos Te honrar, Pai, com tudo aquilo que somos e temos. Nós queremos honrar a Ti com as nossas vidas, queremos honrar a Ti com a nossa habilidade, com os nossos talentos, com os nossos recursos, e precisamos sim, Senhor, ser limpos, Pai, ser limpos de toda influência mundana, Senhor, tudo aquilo que tem nos contaminado ao longo das nossas vidas, Pai, através dessas redes sociais, através da internet, Pai. Ó Pai, o quanto somos, Pai, fracos, Pai, o quanto somos influenciáveis, Pai. Ó Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso vem, Pai, em nome de Jesus, promover a purificação da nossa alma, Pai. Vem promover a purificação da nossa mente. Limpa a nossa mente para louvor e honra do Teu santo nome. Amém. Senhor nosso Deus e Pai amado, Tu és poderoso, Senhor. E essa palavra, Senhor, eu creio que veio diretamente do Teu trono de glória, porque é uma palavra, Senhor, que traz conserto, que traz, Senhor, transformação nos lares. E eu Te peço agora em nome de Jesus, Senhor, envia anjos, Pai, em cada lar,
Pai, que os pais que estejam aqui, Senhor, que os filhos que estão dentro deste lugar, Senhor, a mente seja renovada, que o Senhor possa renovar, Senhor, em nome de Jesus, que todas as artimanhas e projetos de Satanás sejam frustrados, Pai, para a honra e glória do Senhor. Deus, porque o que o Senhor uniu não separe o homem, Pai, aonde o inimigo tenta se andar, Senhor. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor falou profundamente com famílias, Senhor, que vieram, Senhor, da tua casa, Senhor, por causa dos teus filhos, e nesta noite, Senhor, encontrou, Senhor, uma palavra de exortação, uma palavra onde o anjo já entrou, já guerreou, já pelejou, e algo diferente vai acontecer na sua casa, algo diferente irá acontecer no seu lar, porque o Senhor, Ele é majestoso, o Senhor adora aqueles que o buscam, e eu creio, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que todas as amarras, que todos os projetos, que todas as ações malignas, Pai, promovida, Pai, por celulares, promovida, Senhor, por computadores, Senhor, pela internet, Deus, que tomam a mente dos nossos jovens, que tomam a mente das crianças, que deixam eles, Senhor, sem os mandamentos, Senhor, que o Senhor tem deixado, Senhor. Honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra, para que seja bem sucedido, para que verdadeiramente seja um homem e mulher de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, todos aqueles que estão aqui, Senhor, escolhidos pelo Senhor, meu Pai, que possa ter a certeza que o Senhor está guerreando, que o Senhor está pelejando, que nessa batalha você não precisa pelejar, que é o Senhor que está pelejando por mim e por você. A única coisa que nós devemos fazer é estar com o nosso altar de pé, o nosso altar adornado para verdadeiramente honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos joelhos estejam dobrados, para que verdadeiramente o Senhor possa fazer o manifestar da tua glória. Deus, em nome de Jesus, que toda falta de entendimento dessa palavra, que se houve alguém aqui, Senhor, que não entendeu a tua palavra, que ao deitar na sua cama, Pai, o Senhor possa, Senhor, visitá-lo, Deus, e falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, aleluia, Senhor Jesus.